O Deus bipolar do falso testemunho de Kenza Atsushi. Saúde os amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Vamos dar início então a este estudo bíblico intitulado ao tema O Deus bipolar. Vamos conhecer que Deus é este que nos é apresentado pelo pseudo-testemunho do Kenza Atsushi. Será que é o Deus verdadeiro, o Deus da verdade? O Deus que nos conduz em toda a verdade? Ou será que é um Deus falso, um Deus mentiroso, um Deus enganador, um Deus estelionatário, um Deus burlão? Sharamandagassuri Cantalamanagaia. Oh, glória a Deus! Santo é o nome de Jesus. Aleluia! Santo é o nome de Jesus. Então vamos iniciar aqui com a leitura bíblica. Glória a Deus. Leitura bíblica, quem puder acompanha aqui. Dizia o apóstolo Paulo, vamos ler o contexto. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Olha que coisas ocultas. Olha, o que é que diz a palavra? Olha, decai, não apareças, te esconde. Portanto, nestes testemunhos de Kenza e de Robert Atsushi, o Deus deles, o Deus bipolar, mandou eles se esconderem, não apareçam. Fiquem escondidos, se ocultem, não deem a cara. Olha, vocês vão testemunhar, mas não vão dar a cara. Então que testemunho é esse? Que a testemunha não existe, não aparece, não existe. Aleluia. Então, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Porque o que eles fazem em oculto, até diz ele, é torpe. Dizia Paulo também aos Efésios. Então isto é o ocultismo. O testemunho de Kenza Atsushi não passa de um ocultismo. De um espiritismo evangélico. Um espiritismo com capa de cristão. É um espiritismo. Então se tu segues estes testemunhos, tu estás a ficar... não tarda nada, tu vais virar um médium. Vais começar a ter visões e revelações do demónio chamado Kenza Atsushi. Houve agora uma irmã que fez um comentário e dizia: eu vi Kenza Atsushi às 3 da manhã de madrugada. Viu foi o capeta, viu o diabo, viu o demónio. Porque, aleluia, ricanta masteria, orianda la basteria, anda la maia. Então cuidado, meu irmão. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não é? Porque é que eles se escondem? Não é? Eles não são o sal da terra, a luz do mundo. A luz do mundo não se pode esconder. Eles são discípulos de Jesus ou do diabo? Do diabo. Porque os discípulos do diabo é que andam igual ratos no esgoto, andam escondidos debaixo da terra, igual toupeira. Então, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Então, nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como muitos. E assim nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas ainda se o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Portanto, o Deus que é retratado no testemunho de Kenza Atsushi é um Deus bipolar. É um Deus vira-casacas. É um Deus que ora diz uma coisa, ora diz outra, contradizendo a primeira coisa que falou. Ora diz: eu não posso fazer isto, mas a seguir ele vai e faz. É um Deus mentiroso. É o pai da mentira, é o diabo. Nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Rapa cantaramasteria andalabaia. Agora aqui mais Bíblia aqui. Na testa dos idólatras. Se tu segues Kenza Atsushi, és um seguidor. Tem gente que diz assim: não é? O meu maior desejo é ver Kenzo Atsushi lá no céu. Tem gente que o maior desejo é ver Kenzo no céu. Kenzo nem sequer existe, é um personagem de ficção, então não está nem no céu nem no inferno. Ele não existe. Foi inventado em 2016 por um youtuber endemoniado brasileiro. Por um perturbado mental. Glória a Deus, no ano de 2016. Um perturbado mental. Hantaramasteria Kai, que misturou, né, vários testemunhos verdadeiros e falsos que ele viu de arrebatamentos de espírito, com testemunhos de ex-bruxo, ex-feiticeiro, ex-macumbeiro, ex-satanista. Fez a salada, misturou
algumas doutrinas bíblicas, que são bíblicas, de santidade e de sã doutrina, para dar uma capa de santificação, não é? Misturou com tudo, meteu algumas heresias lá pelo meio, porque aquilo não é inspirado pelo Espírito Santo, que nos conduz em toda a verdade, aquilo tem erros, contradições e heresias, e fez ali a salada e criou a fábula, não é? A fábula de Kenzo e Robert Tatsushi. Olha aqui, o que é que o apóstolo Paulo diz assim? Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, e olha que a serpente, né, o diabo falou na boca da serpente e usou o quê? Para enganar Eva, a própria palavra de Deus. Então, da mesma forma, mas os testemunhos, tudo o que eles falam é verdade. Não é tudo. Porque o diabo deixa sempre uma perninha. Falam muitas verdades. Já não são testemunhos. Porque a testemunha não existe. Não existe testemunho onde a testemunha não existe. Não é testemunho. Depois nunca houve aquela experiência. É tudo uma mentira, uma história, uma fábula criada. Mas pode ter sido baseada em outros testemunhos verídicos e ali fez a salada, misturando verdades com mentiras. Não é tudo. Porque tem heresias. Eu detetei e criei uma apostila com mais de 40 páginas depois de ler mais de 300 páginas de pseudo-testemunhos do Kenzo e do Robert, nas suas supostas 9 e 9, 18 experiências, não é, com Deus, baixei mais de 300 páginas, eu li, analisei, comparei com a Bíblia e Deus me deu inspiração para criar um livrinho, uma apostila com mais de 40 páginas, refutando os erros, as contradições e as heresias de perdição constantes nesse testemunho. Se esse testemunho tivesse sido inspirado ou revelado pelo Espírito Santo da verdade, não contaria nem sequer um erro, uma contradição, uma heresia, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos conduz em toda a verdade. É o Espírito da verdade, não pode mentir, conduz em toda a verdade. Então, eu detetei e posso, para os irmãos, glória a Deus, quem quiser adquirir o fantástico testemunho de Kenzo e Robert Tatsushi. Fantástico vem da fantasia mesmo. Enviarei gratuitamente. Me peçam para o e-mail L de Luís, F de Filipe, T de tudo, G de Guerreiro, LFTG, montesinai@gmail.com. É só me pedirem. Enviarei gratuito e vocês vão comprovar que esta história, este testemunho é um pseudo-testemunho, é um falso testemunho e jamais o Espírito Santo iria inspirar uma história contendo erros, grosseiros, contradições e heresias de perdição. Então não venha agora alguém a dizer que Deus confirmou, Deus revelou, Deus mostrou quem. Não foi Deus, foi o Deus deste século. Então as pessoas estão tendo visões com o capeta, com o demónio. Aleluia! Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E olha aí, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Alá vai, shurikai a praia. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele fala uma palavra paralela a esta, confirmando esta, que diz: e ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que nós vos temos pregado, vos seja maldito. Anátema é maldito. E ainda repetiu a mesma palavra. Está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Tu podes ler. Sharamanagá. Então se alguém te disser que Kenzo, aleluia, ripalabasteri andalabaia, não é, aleluia, foi transladado da Síria, nem precisou de pagar bilhete de avião até aos Estados Unidos, seja anátema. Porque o único que foi transladado, Rimanagasuri Cantaramanagai, e para Managassuri de Gaza para Azoto, glória a Deus, Aramanagai, Turicanta Lamastéria, Orianda lá, e foi Filipe, aleluia, evangelista Filipe, glória a Deus, Aramanagai, aleluia, numa distância que dista ao máximo 40 km, né? Kenzo não é superior a Filipe, não iria viajar transladado, Charamando glória praia Suricantas Nerianda Labaia, aleluia, da Síria para, aleluia, Arabacantai, os Estados Unidos da América, meu irmão.
Uma viagem com mais de... Essa viagem teria, sei lá quantos quilómetros teria, mais de 10 mil, quem sabe 12 mil quilómetros, meu irmão. Amém? Xarabacai. Kenzo não é superior a nenhum dos apóstolos, a nenhum dos personagens bíblicos, porque Kenzo é um personagem de ficção. Xarabá, ele não é superior a Moisés, a Elias, a Eliseu. Aleluia. Ricantalá, ele não é superior ao profeta do fogo. Aramai, Elias, que orava e o fogo descia do céu. Alai, xarabanagai. Ele não é superior a nenhum dos apóstolos, ele não é superior nem a homens verdadeiros de carne e osso. Isto é um personagem de ficção, meu irmão. Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Não podemos ir além daquilo que foi escrito. Meu irmão, se tu dizes que estás a ter visão com quem, eu te digo na cara. Tu estás a ter visão com o demónio. Agora tem uma irmã, uma jovem, diz que teve a visão, viu o Kenzo no céu. Viu o capeta. Viu o quê? Aleluia. Aleluia. Aramanaia. Aleluia. O diabo está enganando gente, irmão. Dando visões, revelações. O diabo dá visões também, meu irmão. O diabo arrebata em espírito, arrebata. Já ouviram falar da viagem astral? Pesquisem sobre viagem astral, meu irmão. Quantos esotéricos, bruxos, ocultistas, macumbeiros, feiticeiros, magos de alta patente, satanistas, são transladados do corpo, saem fora do corpo pelo poder dos demónios e viajam astralmente. Aquilo é um arrebatamento de espírito, mas feito por demónios. É algo porque o diabo gosta de imitar as coisas de Deus. Então, muita gente diz que foi arrebatada por Deus e não foi por Deus. Os demónios estão arrebatando, irmão. Estão fazendo viagens astrais. Estão dando visões, aleluia. Visão falsa, revelação falsa, enganando as pessoas, aleluia. Porque se alguém for pregar aos outros Jesus, é outro Jesus, irmão. O Jesus retratado, a gente já vai lá. O Jesus retratado no pseudo-testemunho, na fábula do Kenzo Atsushi, naquilo que eles chamam de testemunho de Kenzo e de Robert Atsushi, é um outro Jesus, não é o Jesus verdadeiro. Amém? Nós não temos nada contra a verdade, contra as doutrinas bíblicas, mas as doutrinas bíblicas, irmãos, estão na Bíblia. Eu não preciso de ouvir testemunhos falsos para querer e obedecer à doutrina, à santificação corporal. Amém? Porque um dos argumentos é dizer que quem não crê em Kenzo é porque não vive em santidade ou porque não quer viver em santidade. Mentira, meu irmão. Amém? Eu não tenho televisão em casa. Sou contra a televisão. Não assisto coisas imorais na internet. Alabai, claia, suricantas, neri, andalabai. Não falo palavrão. Não ando por aí seminu. Xarai, não tenho amantes. Alabai, não bebo bebida alcoólica. Xarabai, andalabasteri, andalabaia. Xerebeneremenekenteremenekeri, andalabaia. Oriandalabai, tori managanduri, cantara managasteria. Amém? E sei que pintura, joia e maquiagem é pecado. E prego isso, ensino isso. Uma roupa sensual, curta, justa e transparente de cotada é pecado. Segundo casamento é pecado. Deus odeia o divórcio e qualquer que largar a sua esposa e casar com outra, adultério. Os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Então nós pregamos, vivemos a sã doutrina. Ou tentamos viver, não somos perfeitos. Podemos falhar aqui e ali, a cada dia, como qualquer um falha. Ninguém que diga que é perfeito, amém? Mas nós buscamos a perfeição e estar preparados para o dia do arrebatamento. Então, isso é mentira. Nós, eu, o irmão Marcos Santos, não é? O presbítero Marcos Santos, e que teve também a mesma revelação, porque Deus me deu discernimento, Deus me revelou que Kenzo Atsushi é uma fábula. Então, os irmãos aos quais Deus já tem revelado que é uma fábula, amém? Que isto aqui é uma farsa pseudo-cristã. Nós não rejeitamos os testemunhos por causa que não queremos andar na doutrina ou não queremos viver a santidade. É mentira. Alabaia, claia, suricaia, managai. Nós rejeitamos porque os testemunhos são uma mentira. A base dos testemunhos é a mentira. A capa que aparece por cima é santidade, sã doutrina. É uma capa só, uma crostazinha. É como uma laranja. Não é? Quem vai comer a laranja só olha, mexendo na casca, vais só comer a casca de lá, tens de comer o miolo. O problema é que no interior, no miolo deste fruto podre, no miolo o fruto está podre, está bonito por fora, está podre por dentro. No miolo tem podridão, tem heresia de perdição, doutrina de demónios, e ninguém pode criar uma fábula
misturar com versículos da Bíblia e dizer que aquilo é um testemunho. Dar aquilo como um testemunho verdadeiro e as pessoas, as personagens de ficção criadas, como pessoas reais, irmão. Isso aí é engano. O pai da mentira é o capeta. Quem é que engana? A serpente enganou Eva. O diabo entrou na serpente e enganou Eva. Então é o diabo, irmão. O Deus retratado nestes testemunhos é o diabo. É o Satanás. Aleluia. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, e alguém vai me dizer, mas o que importa é o resultado. Os fins não justificam os meios, meu irmão. Eu não vou, para ganhar os homossexuais para Cristo, me prostituir homem com homem. Profanar o meu corpo. As servas de Deus, para ganhar as prostitutas, não se vão prostituir com homens, se deitar com homens, para ganhar as outras prostitutas para Cristo. Não é? Quem evangeliza beberrões não vai beber junto com eles para os ganhar para Cristo. Como é que para ganhar pessoas para Cristo, ou para santificar, porque isto aqui o objetivo não é ganhar almas, este testemunho. O objetivo é levar, entre aspas, os cristãos à santificação, a igreja à santidade. Eu, para levar alguém à santidade, não preciso criar uma fábula, uma mentira, uma história. A pessoa começa a crer naquilo, seguir, orar até por Robert. Quando eu estou orando por Robert. O Robert não existe. Então, os fins não justificam os meios. Nós temos a palavra da verdade, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Aleluia. Sharamanagai, Turikan, Talabastéria. Aleluia. 2 Coríntios 13 e 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Santifica-os da tua palavra, a tua palavra é verdade. João 17:17. Ou seja, aleluia, glória a Deus. Então conhecereis a verdade vos libertará. Então vamos hoje falar um pouco sobre o Deus bipolar. Porque o Deus retratado nestes testemunhos é um Deus bipolar, não é um Deus verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Olha aí, se alguém te pregar, aleluia, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Se alguém vos for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, outra vez não abraçares, com razão sofrereis. Quer dizer, vais sofrer a condenação. Vais pagar aleluia. Aleluia. Vais pagar por aquilo que plantaste. Amém? Agora aqui, repara aqui. 2 Coríntios 13, aliás, 11, do 13 ao 15. Porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Esta palavra transfigurar vem do grego e ela, aleluia, tem um significado de disfarce. Portanto, se disfarçando em apóstolos de Cristo. E, aleluia, então, Kenzo Atsushi não existe. Se existisse, seria um obreiro fraudulento, um falso apóstolo, um falso Cristo, um falso mestre, um falso profeta, um herege, um mercenário. Amém? Oh, glória a Deus. Um lobo devorador, um lobo cruel, uma raposinha. Glória a Deus. Seria um cão, um porco. Seria um endemoniado gadareno. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se, disfarçando em apóstolos de Cristo. Amém? Colocam um disfarce. Vestem uma capa, colocam uma máscara e dizem que nós somos de Cristo, somos cristãos. E não é maravilha porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Se disfarça de anjo de luz. Transfigurar é disfarçar. Não é, pois, muito que os seus ministros, sejam eles demónios ou pessoas, aleluia, se transfigurem, se disfarcem em ministros de justiça, o fim dos quais será de acordo ou conforme as suas obras. Quem querer diga glória, aramanagai. Esta é a palavra, meu irmão. O Deus bipolar. Agora vamos aqui analisar aqui algumas coisas provando que realmente o Deus, aleluia, o Deus retratado nestes testemunhos é o próprio capeta. É um Deus bipolar. Não poderia ser um Deus verdadeiro, mas é o Deus bipolar. Glória a Deus, o Deus bipolar. Vamos aqui então provando aqui. Olha aí.
Vejamos aqui o Deus bipolar. Olha aqui o Deus bipolar. Olha o Deus vira casacas. Raisharamanagá, olha aí. O Deus de Kenzatsushi é um Deus mentiroso. É um Deus bipolar. Porque qual é o Deus que diz e não faz? Promete e não cumpre. Não é? Olha o que é que diz aqui. Vejam as contradições dentro do próprio testemunho. Isto está na 6ª experiência do Kenzatsushi. Olha aí o que é que diz o pseudo-testemunho. Diga para os ministros, como se fosse Deus a falar. É Deus a falar para Kenzo. Diga para os ministros do Evangelho, ou seja, para os pregadores, para os pastores, para os evangelistas, para os mestres na palavra, para os apóstolos, para os missionários, entrarem no campo de batalha para não perder as almas. Não posso descer do céu para fazer o trabalho da igreja. Nem posso mandar os anjos ganhar almas. Então, Arabanto, glória, playa, suricantas, neri, andalabaia. Uricanta, lavasturi, canta, lavacheri, andaramanagai. Não posso, nem posso mandar os anjos ganhar almas. Não pode. Então, Deus diz que nem pode, não pode. Eu convencionei, ou comissionou, designou a igreja para ganhar o mundo. O meu povo tem que guerrear a favor das vidas alheias para libertar do mundo. Não é? Embora este testemunho seja um testemunho falso, todavia isto seria uma verdade bíblica. Aqui. Glória a Deus, porque Deus não pode mandar os anjos ganhar almas. Jesus não tomou os anjos, mas a descendência de Abraão. Não, nós temos aqui, aleluia, Deus tomou a descendência de Abraão. Os anjos bem desejam atentar para essas coisas, mas Deus não lhes permitiu. Não é? Jesus disse, ide por todo o mundo, disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que em meu nome expulsareis demónios, falareis novas línguas, aleluia, pegareis em serpentes e se veres coisa mortífera não chorar dano algum. Imporeis as mãos sobre os enfermos e serão curados. Marcos 16, do 15 ao 18. Então a grande comissão não foi para os anjos, foi para a igreja. Amém? Isto, Ori andalabaia, pantarabasteri andalabaia, Ori cantalabasteri andalamácia. Ora aí, 6ª experiência, isto foi na 6ª. Na 7ª experiência houve uma confirmação desta mesma palavra. O Senhor disse, portanto, o Senhor disse que está preparando o seu exército, é Kenzo a falar, o suposto Kenzo a escrever o relato daquilo que ele falou. O Senhor disse que está preparando o seu exército não de anjos, não é de anjos, mas de missionários da última hora que vão entrar nesses lugares para derrubar as muralhas que impedem que os fiéis entrem. Então, que lugares são esses? Lugares perigosos, como por exemplo na Síria, onde matam cristãos, onde vendem carne humana, carne de cristãos, onde bebem o sangue de Golo e bebem o sangue de cristãos, lugares difíceis. Então, Deus está preparando o seu exército não de anjos. Primeiro diz que Deus não pode, nem pode mandar os anjos para ganhar as almas, mas comissionou a igreja. Depois diz que está preparando o seu exército não de anjos, mas de missionários, para que vão nesses lugares difíceis. E agora, na 7ª experiência do Kenzatsushi, vemos que Deus enviou um anjo para ganhar almas. Aleluia! Operar maravilhas. Pregar o Evangelho e ganhar almas. Amém? Olha o que é que diz agora aqui na 8ª. Na 6ª e na 7ª, sim é que é, na 6ª e na 7ª, Deus diz que nem pode mandar os anjos para ganhar as almas. Aleluia! Ricantalamastéria. Uriandalabaia, Cantaramasteria, Andalamaia. Glória a Deus. Está preparando o exército não de anjos. Não pode mandar os anjos. Mas agora, na 8ª experiência, o que é que diz aqui? Aleluia. Então, Oriandalabai, o que é que diz aqui? O homem respondeu, disseste bem, eu sou um anjo, bom discernimento, fui enviado por Deus para lhe ajudar pelo perigo que é esta missão. Esta missão é a mais perigosa, não existe nenhum homem capacitado que lhe possa acompanhar. Então Kenzo é o único homem na face da terra que tem a capacidade de entrar na Síria. Interessante que ele entrou na Síria, mas não entrou na Coreia do Norte, que é o país que mais persegue os cristãos. Interessante. Muito interessante. Oriandalabassuri cantalamanaia. Oriandalabaia. Então tu vês aqui a exaltação ao homem. Se supostamente fosse um homem que não é, que nunca existiu. Então, não existe. Claro que existe. Claro que isto é mentira.
E há mais gente na Síria lá trabalhando. Então é mentira. Não existe. Está lá gente evangelizando. Estão lá missionários evangelizando. Isto é mentira. O pai da mentira é o diabo. Então enviou um anjo. Um anjo materializado, num discernimento, foi enviado por Deus para lhe ajudar no perigo esta missão. Esta missão é mais perigosa, não existe nenhum homem capacitado para lhe acompanhar. Através da minha santidade descobriste que eu sou santo. Amém? Vamos aqui, atenção. Glória a Deus. Aqui, glória a Deus. Aqui, esta história, tu vais ver que a contradição clara. Amém? Desta história, isto é terrível. Terrível, terrível, terrível. Portanto, o Evangelho sendo pregado por anjos. Na Síria, um anjo pregou o Evangelho, expulsou demónios, operou maravilhas e ganhou almas para Cristo. Quando na realidade a Bíblia proíbe isso de acontecer. E B, no próprio testemunho diz que Deus não faria isso. A palavra de Deus nos diz que Deus não tomou os anjos, mas a descendência de Abraão, que somos nós. E a ordem de Jesus para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, para que depois acontecessem os sinais como curas, milagres, libertação, não foi dada aos anjos, mas aos seus discípulos. Os anjos bem desejam atentar para essas coisas, mas Deus não lhes atribuiu essa missão. No próprio relato desse testemunho do pastor Kenzo, nos diz que Deus não pode enviar os anjos para pregar o Evangelho, evangelizar, expulsar demónios, nem para salvar as almas, o que é uma clara contradição com o relato da Síria. Amém? Olha aqui o relato. Assim diz o testemunho do Kenzo, oitava experiência. O Espírito Santo, escreveram Espírito Santo com E pequeno, então é o Espírito imundo. Logo eu vejo que isto aí é uma história do capeta. O capeta é enganador. O capeta conhece a Bíblia capa a capa. Ele prega o que ele quiser, até mesmo santidade. Não diz, mas é impossível que o diabo pregue santidade. Mentira, meu irmão. Olha o mormonismo. Olha as mulheres mormons, como é que elas vestem. Não usam pintura, joia e maquiagem. Usam vestes longas, decentes, não usam calça. Então isso é mentira, meu irmão. Vai ali para o tabernáculo da fé. Olha como é que o cabelo das servas. Olha como é que é. Não é? Como é que elas andam sem vaidade nenhuma. Com roupas lindíssimas. Decentes. E é uma seita unicista. Eles batizam só em nome de Jesus. São unicistas. Não creem na Trindade. Dizem que a doutrina da Trindade é a doutrina herética. A doutrina de demónios. Idolatram William Marion Branham. Colocam uma foto dele diante do altar e se ajoelham. Perante o altar onde está lá a foto do seu ídolo, com um halo na cabeça como se fosse um anjinho. Olha, tanta seita. Não é? Os antigos adventistas, agora já está meio mundano, mas antigamente no adventismo vestiam muito bem. Vestes. A Ellen White, a falsa profetisa Ellen White, era contra pintura, joia e maquiagem e roupas escandalosas. Então não é por aí. Santidade exterior não é tudo santidade. Não adianta tu mudares as vestes e o teu coração estar imundo. Mudares as vestes e tu continuares na idolatria, crendo numa fábula, porque quem crê em fábulas é um desviado do Evangelho. É só leres em 2 de Timóteo, capítulo 4, do 4 e 5, porque desviarão, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si mesmos doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os seus ouvidos da verdade voltando às fábulas. Quem crê numa fábula como esta do Kenzo é um desviado da verdade. Quem ama a mentira vai ficar de fora do reino de Deus. Isto é uma mentira, esta história. Então não adianta dizer que é santo porque ouviu o Kenzo e largou as roupas imorais. Largou a televisão, partiu a televisão. Epá, tudo isso é muito bom, é santidade, sim. Mas não é pleno. Porque nas seitas também muita gente não tem televisão, muita gente não anda com roupa escandalosa, muita gente não usa pintura, joia e maquiagem. Cuidado! Então muita gente está-se enganando. O diabo prega o que ele quiser, até a santidade corporal. Só que o diabo deixa sempre uma perninha. Ele não vai pregar a santidade plena. Então neste caso arranjou uma mentira e 2 super-heróis imaginários da fé e teoria, 2 ídolos para enganar o povo. Então olha aí, o Espírito Santo disse: um mensageiro de Deus vai ser enviado até à sua casa para ser o seu companheiro de viagem. Não se preocupe. Dias depois, um homem apareceu no meu portão. Eu a convidei, que é um erro de digitação, eu o convidei e arrumei a minha mala para a viagem. Eu sentia uma poderosa unção saindo desse irmão.
emanando o seu corpo. Isto aqui é tudo poderoso, é tudo estilo He-Man, VR Troopers, Power Rangers, Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco e Gormites, é tudo. Isto é gente que gosta de anime japonês e poções mágicas, coisas com elfos, com druidas, com né? Gnomos, duendes, ogres e coisas do género. Então temos aqui. Andaramasteria, é só glória, é só unção, mas é uma falsa unção. Unção do engano. Pensei, esse irmão vive uma vida santificada. Ele conversava pouco. Pegámos o avião do México e viajámos para a Síria. Chegando naquele lugar, ele conhecia todos os lugares estratégicos, falando quais são os lugares melhores para pregar o Evangelho e os mais perigosos. Passámos na frente de homens armados metralhadores e eles não viram a gente. Então ficaram invisíveis. Será que isto aqui não é um sinal do satanismo? Tem satanista que diz também fica invisível pelo poder dos demónios. Amém? Mas brincadeiras à parte, glória a Deus, claro que sabemos que Jesus também houve uma altura que ele ficou invisível, mas isso só aconteceu uma vez. Amém? Pode acontecer, mas repara que neste testemunho do Kenzo, ele foi além daquilo que Jesus fez. Ele foi além daquilo que os apóstolos fizeram. É tudo muito mirabolante. Então ficaram invisíveis, ok, ficaram invisíveis. Pode acontecer? Pode acontecer. Amém? Mas o satanista também fica invisível. O diabo gosta de imitar. O satanista que tem altos pactos satânicos com o diabo também consegue ficar invisível. Olha aí. Kamanaga Surikantalamanaya. Olha aí. Eles não viram a gente. Eu vi um manto que nos cobria. Vi um manto. Para eles não verem um manto. Eu vi um manto. Será que não era um manto peludo? Como o manto peludo que a pastora Nadir viu? Calhar era um manto peludo. Esse irmão pregava com simples palavras e muitos muçulmanos quereram e se converteram. Repara, olha aqui a contradição. Esse irmão, já vais ver que esse irmão, conforme a gente falou, é um anjo. Então não é um irmão, é um anjo. Então o anjo pregava com simples palavras e muitos muçulmanos quereram e se converteram. Então, repara, o anjo pregava. Olha que heresia. O anjo pregava. O anjo pregava. Olha a heresia. Nem posso mandar os anjos para ganhar as almas. É o que diz aqui. Nem posso mandar os anjos para ganhar as almas. Não, nem posso mandar os anjos para ganhar as almas. Mas olha o que é que diz agora aqui. Anda cantaraia, playa, andaramasteria. Esse anjo, vamos tirar aqui a palavra irmão, esse anjo pregava com simples palavras e muitos muçulmanos queriam se converter. Está aqui a contradição. Nem posso enviar os anjos para ganhar as almas. Mas aqui está. Mas este anjo pregava com simples palavras e muitos muçulmanos queriam se converter. Eu via na visão saindo uma espada da boca do irmão. É tudo espadas saindo da boca, é bolas de fogo, é tapetes de fogo, é tudo. Repara, é muita fantasia, meu irmão. Isto aqui é claramente alguém que assistia ou assiste a animes japoneses. Amém? Deus pode dar visão? Pode, irmão, mas as coisas de Deus não... Quando a esmola é muita, o santo tem que desconfiar. Vocês não têm discernimento. Isto não procede do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus. Não procede. Ele operava sinais. Então, o anjo operava sinais. De maravilha. E curava os muçulmanos para eles crerem em Jesus. Eu ajudava ele a ganhar almas falando de Jesus. Percebi que ele tinha mais autoridade do que eu em tudo o que fazia. Pessoas eram curadas através da sua sombra. Olha aqui. Né? Pessoas eram curadas através da sua sombra. Né? Mas está lá que as pessoas mandavam pôr as camilhas por onde passasse Pedro. Ao menos a sua sombra tocasse neles. Eles queriam que se a sua sombra... Não é que a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro não curou ninguém. Amém? Mas quem cura é Deus. Deus não dá a sua glória nem a Pedro. Não dá a sua glória a ninguém. Nem ao apóstolo Pedro. Cuidado. Então, as pessoas queriam é que este homem é um homem usado por Deus. Deus está nele. E somente se ele passar... somente a sua sombra passar, eu creio que vou ser curado. As pessoas queriam que eram curadas.
E podiam até ser curadas por causa de Deus. Amém? Glória a Deus. Ao passar, podiam até ser curadas. Mas não é que a sombra de Pedro curasse alguém. Deus é quem cura. Deus não dá a sua glória. Agora aqui, isso foi uma coisa que só aconteceu uma vez na Bíblia. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. E agora aqui aparece, num pouco relato, logo coisas muito mirabolantes. Coisas estrambólicas. Coisas que vão até além daquilo que está escrito. Antibíblico. Porque na Bíblia não vemos os anjos ganhando almas, pregando o Evangelho. Os anjos são mensageiros de Deus para trazer mensagens, para dar direções para que as pessoas façam determinadas coisas. Não é para pregar o Evangelho de Jesus Cristo para ganhar almas. Então vemos aqui, as pessoas eram curadas através da sua sombra. Eu vi na visão, somente com a sua presença, cadeias se abriam, prisões eram quebradas. Eu disse para ele, qual é o seu nome? Não se apresentou a mim, eu preciso saber. É o meu parceiro de missão. Eu nunca vi uma pessoa ser tão usada dessa maneira. O seu nível de santidade é puro. Essa unção poderosa que sai de ti. Você é um anjo. Olha aqui, você é um anjo. Eu conheço as presenças angelicais. Vários anjos apareceram para mim com essa mesma unção pura e angelical. O homem respondeu, disseste bem, eu sou um anjo, bom discernimento. Fui enviado por Deus para lhe ajudar pelo perigo que é essa missão. Contradisse o que Deus falou antes. O Senhor está preparando o seu exército, não de anjos, mas de missionários de última hora que vão entrar nesses lugares, como a Síria, para derrubar as muralhas que impedem os fiéis entrar. Então é bem claro. Aqui, meu irmão, o Deus bipolar, aleluia, o Deus bipolar que se transfigura em anjo de luz, o Deus bipolar deste, aleluia, andaramassere, pantalabastere, andaramaya. Glória. Temos aqui o Deus bipolar. Então o pessoal é enganado porque quer. Ai, tive uma visão com esta uma visão com o capeta, com Satanás, com o Kenzo. Uma visão com o Kenzo. Tem até gente a ter visão com o Tibi Joshua, que era um falso profeta. Cuidado, meu irmão. Que apareceu voando para ele, vestido de branco. E agora ele é o sucessor, tem a mesma unção. Então também vai profetizar coisas que não vão cumprir. Como, por exemplo, o Tibi Joshua profetizou quem ia ganhar nas penúltimas eleições era a mulher, ou seja, era Hillary Clinton e não o Donald Trump. E quem ganhou foi o Donald Trump nas penúltimas eleições americanas. Então vais profetizar mentiras, coisas que não vão cumprir. Vais também ter a unção do telecomando. Daqui a pouco vais rodar a mão, as pessoas vão... Rodas a mão para a direita, as pessoas torcem para a direita. Rodas para a esquerda, elas torcem para a esquerda. Avanças com a mão, as pessoas andam para trás. Deitas a mão, as pessoas tomam. Rodas a mão, as pessoas rolam pelo chão. E por aí vai. Vais ter uma unção estilo He-Man. Vais ter uma unção dos animes japoneses, do Sangoku, do Dragon Ball, por aí vai. Cuidado, meu irmão. Cuidado com as fantasias na internet e com as seitas que estão aí surgindo e com esses seguidores de falsos profetas. Mas a Bíblia diz, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então Deus tomou a descendência de Abraão. Aleluia. Aleluia. Jesus disse-lhes, a quem? Aos seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus não disse isto para os anjos, mas disse para os homens que forem os seus discípulos. Se tu és discípulo de Jesus, esta palavra é para ti. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem, mas não expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se verem coisa mortífera não será dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia, ricantalabaya. Ora o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Mateus 10, 7 e 8, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Jesus falou isto para quem? Para anjos? Não, para os seus discípulos. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebeste, de graça dai. Então isto é para homens sempre, nunca para anjos. Mateus 28, 18 ao 20. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Jesus mandou fazer discípulos a quem? Aos apóstolos. Batizando-os, não foi aos anjos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ou mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Lucas 10, 19. Eis que eu vos dou poder para pisar. Deu poder a quem? Aos anjos? Não é que os anjos não tenham poder para enfrentar os demónios, mas isto aqui é algo aqui na terra para a igreja. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. Nada vos fará dano algum. Aleluia. Lucas 10, 20. Jesus falou isto para quem?
para os seus discípulos. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, ou seja, os demónios. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas capítulo 24, do 46 ao 49. E disse-lhes, assim está escrito, e convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. Eis que sobre vós envia a promessa do Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais vestidos de poder. Aleluia. Atos 1, 7 e 8. Não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ler aqui uma porção em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então ela inicia como consequência, como reflexo, como resultado, como reação ao ouvir da palavra de Deus. E a fé tem um fim. Tem um começo, tem um meio e tem um fim. E o fim é o quê? Salvação. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. São os profetas do Antigo Testamento que profetizaram da graça que vos foi dada. Então eles profetizavam que a graça ia vir o Messias, ia vir o ungido Cristo. Alamandagaia. Indagando que tempo a ocasião de que o Espírito Santo, de que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, já os profetas do Antigo Testamento profetizavam que iria vir o Messias, iria sofrer por nós, morrer na cruz e ressuscitar, e a glória ia vir para nós, ia vir uma glória sobre a Igreja. Aos quais foi revelados não para si mesmo, mas para nós, eles ministraram estas coisas. Quem ministrou? Os profetas do Antigo Testamento, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Então agora, o Espírito Santo enviado do céu, ele foi enviado para quem? Jesus disse, não vos deixarei órfãos, mas enviar-vos-ei outro Consolador. Xarabagai. Recebei o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Enchei-vos do Espírito Santo. Então, quem recebeu o Espírito Santo foram os homens, não foram os anjos. Receberam o Espírito Santo enviado do céu e pregaram o Evangelho. Para as quais coisas, ou seja, que coisas? Pregação do Evangelho e glória e salvação. Pregação do Evangelho e salvação. Os anjos desejam bem atentar, os anjos desejam ministrar e pregar o Evangelho, mas Deus não lhes confiou essa missão. Aleluia! Glória a Deus. Rica pantoclori playa suricantanéria. Glória a Deus. Ricantaramacheri andaramanagaia. Iripantaramanagasuri cantaramanagai. Amém? Como é que é possível Deus dizer neste testemunho que não pode enviar os seus anjos? Nem posso enviar os meus anjos. Aleluia. Para ganhar as almas. Para evangelizar o mundo, nem para ganhar, libertar ou ganhar as almas. Na sua sexta e sétima experiências. E logo depois, assim, na sua oitava experiência, na missão na Síria, enviou anjos para pregar, evangelizar, expulsar demónios e ganhar as almas. Que Deus é esse que serve Kenzat Sushi? É um Deus bipolar. É um Deus, sem dúvida, um Deus mentiroso que promete uma coisa e faz outra. É um Deus vira-casacas. Aleluia, que ele mesmo disse que não poderia fazer. Mas a Bíblia que é fiel, a Bíblia diz que é fiel o que nos prometeu, que também o fará. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então está aqui a refutação, glória a Deus, a refutação, e só crê em asneiras quem quiser. Amém? Não venham dizer, Deus revelou nada, Deus te mostrou o quê, Kenzo? Deus te mostrou o capeta. O Deus deste século te mostrou. Estás a inventar ou foi o capeta? Ou é carne ou demónio? Isso não vem de Deus. Resposta bíblica à contradição deste testemunho. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Aleluia! Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos séculos dos séculos. Então Deus não pode mentir. Quem seguir esse Deus descrito nos testemunhos do Kenzat Sushi segue o próprio diabo, que é o pai da mentira. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firma na verdade. Porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira.
mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e cometa mentira. Amém? Então não venham dizer, Deus me revelou Kenzo, Deus mostrou, vi em visão, falei com ele, abracei ele, apertei a mão dele lá no céu. Ai, mentira, meu irmão. Isso é mentira. Amém? Toda a visão, revelação, arrebatamento que disser que as pessoas viram Kenzo e que Kenzo é real e o seu testemunho é verdadeiro, seja anátema, seja maldito esse evangelho que estão pregando. Porque vai contra a Escritura. Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Se eles não falarem segundo esta palavra, porque não há luz neles. Estão em trevas. O diabo está enganando eles, irmão. Oricanta labastéria. E há muito mais contradições neste testemunho. Por exemplo, a ordem para se esconder e não dar a cara. Tem muito mais contradições neste testemunho, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Pacto de silêncio ou pacto secreto oculto não aparecer na mídia. Glória a Deus. A ordem para se esconderem é antibíblica e contrária às palavras de Jesus Cristo. Aramanto gloria playa suricantas nerianda lavaya. A desculpa deles não aparecer é que Deus lhes mandou. Deus não vai mandar uma coisa antibíblica, uma coisa contrária à sua palavra. Deus não é Deus de contradição, meu irmão. Deus não é Deus bipolar. Olha aí o que é que Deus diz na sua palavra. Ramanto gloria playa suricantas nerianda lavaya. Ramandaga suricantas neri. O pacto de silêncio é contraditório entre bíblico e anticristão. Segundo os propagadores e os defensores desses personagens, dos testemunhos do pastor Kenzo e Robert, os pastores Kenzo e Robert Atsushi têm um pacto e uma ordem de Deus para não dar a cara, para não se mostrarem, não aparecer na mídia. Só que aí já está contradizendo, porque se toda a publicação na internet é mídia, já está uma contradição, já está uma bipolaridade desse Deus. Tu vais ao dicionário e vês o que é a definição de mídia. Publicações na internet. Então se os testemunhos estão publicados na internet, eles já apareceram. E nem sequer em parte alguma da superfície terrestre para poder testemunhar daquilo que Deus lhes revelou. Portanto, há um pacto que eles não aparecerem. Ou confirmar o testemunho que eles apenas deixaram por escrito. Mas acontece que esse tipo de pacto de silêncio e de ocultação da verdade é claramente contraditório, anticristão e antibíblico. E característico de seitas ocultistas e sociedades militares como os jesuítas de Roma e de sociedades secretas como a maçonaria. Diz aqui Efésios 5, do 11 ao 14. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes reprovai-as, antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, às escondidas, até diz ele é torpe. Mas todas as coisas se manifestam sendo reprovadas, aliás, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? Eu não vou estar aqui a falar tudo isto, porque quem quiser vai adquirir esta apostila. Amém? Glória a Deus, aleluia. Reimanagashaya. Olha aí, não querem aparecer na mídia nem ficar famosos, mas eles mesmos se esquecem que os seus testemunhos foram mandados por estar na internet em vídeos do YouTube e que já têm muitíssimas visualizações e que toda a postagem na internet também é considerada como sendo mídia. E por isso, quer queiram ou não, já estão por isso sendo badalados e na mídia. E já viraram famosos, com centenas de milhares de visualizações na internet. Então isto é uma contradição, uma bipolaridade. No dia em que os homens te exaltarem, não é? Retirarei os teus dons, não é? Já não te vou mais usar. Isto é tudo mentira, 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 mentira. Mentiras. Glória a Deus. Abassa, cantarabacheri, pantarabanaya. Amém. Aleluia. Olha aí. Isso que terei. Este Kenzatsushi, meu, ele é o Simão mágico de Samaria, que já há muito tempo iludia toda a gente em Samaria com as suas artes mágicas. Da mesma forma, este testemunho do Kenzatsushi. Kenzatsushi, que obviamente que é um personagem de ficção, não existe. Se ele não existe, logo não morreu, porque nem sequer viveu, nem sequer nasceu, não há certidão de nascimento nem de óbito, nem há local onde está sepultado, porque se ele morreu, qual é o cemitério, qual é a campa? Não existe. Então ele não viveu. Então é uma personagem de ficção. Glória a Deus. Xarabagantarabacaia, playa suricantas neriandarapacaya. Ele é uma personagem de ficção, mas se fosse um personagem real, seria um falso profeta. Usado por o diabo, pelo Deus mentiroso. Aoricanta labastéria andalabaia. Oh, glória a Deus. Amém?
Fica o que as palavras do Senhor Jesus refutando este pacto de silêncio e ordem para não se mostrar, para não dar a cara. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto, não haja de revelar-se, nem oculto, não haja de saber-se. Mateus 10, 26. Versículo 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. A ordem para se esconder é antibíblica e contrai as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então estão fora da Bíblia. Jesus disse: errais, não conhecer das Escrituras, nem o poder de Deus. Tem gente que não precisa nem ter o dom de discernimento. Pela palavra de Deus, tu vais saber o erro e a verdade. Conhecer o espírito do erro e o espírito da verdade. Porque se for contra a Bíblia, não interessa, não venhas dizer, ai, Deus mostrou. Se é contra a Bíblia, Deus não te mostrou nada. Não foi Deus. Cuidado. Aleluia. Aleluia. Marcos capítulo 4, do 21 ao 23. E disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Então tu vais acender uma lâmpada, vais acender um candeeiro e vais escondê-lo debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque não há nada encoberto, não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então se é um testemunho que foi feito para a glória de Deus, não é para a testemunha ficar oculta, mas para ser descoberta. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, isto é, quem segue, idolatra, defende, e jura, e pragueja, e contende, e ameaça, e blasfema de nós somos ungidos de Deus, por causa destas fezes, para mim, testemunho de pequenas fezes, amém? É uma fábula, uma farsa, uma palhaçada, tem apenas uma capa de santidade. Então, quem briga por Kenzo, quem se esforça, luta por Kenzo, ora por Kenzo, por Robert, não passa de um cego espiritual, de um idólatra, não é? De uma pessoa que não tem o Espírito Santo, irmão. Ou não está ouvindo o Espírito Santo, está sendo iludido por demónios. Os demónios lhe cegaram o entendimento. O diabo cegou o entendimento. Está em trevas. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se tu tens ouvidos espirituais do Espírito Santo, ouve. Não se faz um testemunho para ficar em oculto, mas para ser descoberto. Se há um testemunho, tem que haver uma testemunha. Não tem que se esconder. Isso é antibíblico. Aramandaias. Lucas capítulo 12, versículo 2. Porque não há nada encoberto, não haja de ser descoberto. Nem oculto, não haja de ser sabido. Portanto, tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido. O que falaste ao ouvido, no gabinete sobre os telhados será apregoado. João 18, 20. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Será que Kenzo está imitando Jesus? A Bíblia diz, pois imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5, 1. 1 Coríntios 11, 1. Sede, pois, meus imitadores, dizia Paulo, como eu de Cristo. Temos que imitar a Cristo. Eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também, disse Jesus. Estão seguindo o exemplo de Jesus? Não. O que é que Jesus disse? Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, então Jesus dava a cara, não se escondia. Onde os judeus sempre se ajuntam e nada disse em oculto. Então, Kenzo é discípulo de Jesus ou discípulo que é Cristo ou do anticristo? Kenzo está seguindo a Deus ou ao diabo? O Deus deste século? O diabo. Não é? Se existisse, daria a seguir o diabo. Não existe. Claro que é um personagem de ficção. Mas quem criou a história está seguindo o diabo, porque está enganando o povo. Aleluia! Será que Kenzo e Robert estão seguindo o exemplo de Cristo? Já vimos que não. Olha o que é que Jesus disse em Mateus 5,14. Disse para os discípulos: se tu és discípulo, és seguidor de Jesus, aceitaste a Jesus, tu te enquadras nesta palavra. Mas Kenzo, obviamente, não se enquadra, porque ele contraria. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder. Então Kenzo não se pode esconder. Se ele é a luz do mundo, ele tem que estar visível onde é que ele está. Amém? Isto é Bíblia. Aramanarácia. Esse povo está blasfemando do Espírito Santo na minha vida. Esse povo irá para o inferno. O povo que defende Kenzo e está tendo falsas visões irá para o inferno sem medo de errar, se não se converter. Muitos estão blasfemando o Espírito Santo, dizendo que nós que falamos que somos contra esta fábula do Kenzo, estamos a falar em línguas pelo poder dos demónios. Então tu estás blasfemando o Espírito Santo, tu vais para o inferno. Sem medo de errar, já perdeste a tua salvação. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Tens de ter temor de Deus. Tu vais para o inferno, meu irmão. Tu vais para o inferno, minha irmã. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder. Então Kenzo não se pode esconder. Se ele é a luz do mundo, não se pode esconder. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus está a dar o exemplo. Olha, uma cidade que está construída em cima de um monte ou de uma montanha está visível. A centenas de quilómetros de distância. Da mesma forma, tu és a luz do mundo, tu não te podes esconder. Nem se acende uma candeia, não se acende um candeeiro
Isso coloca debaixo do alqueire, debaixo de uma plantação de um milharal, mas no velador, num local visível, um local alto, e dá luz a todos os que estão em casa. Assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam. É para que vejam. Quem está vendo Kenzo? Quem já viu Kenzo? Quem ouviu o Kenzo pregar? Ninguém. Viu numa visão. Então foi visão de demónios. Se na terra ninguém o viu, nem ouviu pregar, como é que agora vem lá ele lá no céu? Se na terra nunca ninguém viu, não vão ver lá no céu. Para que vejam as vossas boas obras. Então tem que ver as boas obras. Se ele é discípulo de Jesus, tem que ver as boas obras desse discípulo. E glorifica o vosso Pai que está nos céus. Então tem que resplandecer. Não resplandeceu. Não viram ninguém, não é de Deus. Vocês não têm discernimento. Isto é Halabaia, Suricaia. Estou-vos a dar o discernimento. João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então a pessoa fica escondida, não vem para a luz. Não é? Ou seja, quem elaborou o testemunho do Kenzo tinha que ser um homenzinho. Não é? Tinha que ser... Não é? Se foi homem para fazer uma farsa e dá-la como história verdadeira, como testemunho real, agora tinha que ser homenzinho para reconhecer o seu pecado. Dar a cara, não é? Dar o peito ao manifesto, dar a cara ao tapa e dizer, fui eu errei, criei uma fábula com boa intenção para levar o povo à santificação, mas errei porque está levando o povo a crer em mentiras e a seguir as fábulas, a se desviar e a idolatrar super-heróis imaginários da fé, que é o caso da fé youtubiana, que é o caso do Kenzo e do Robert. Está levando pessoas para o inferno. Então esse testemunho está levando pessoas para o inferno, irmão. Não é porque a pessoa largou muita coisa que é mundano, largou pintura, joia e maquiagem, que é vaidades, que é pecado de vaidade, que é enfeites de meretriz, largou as roupas sensuais, que é imoralidade, que é obra da carne, que é a selgeia, lascívia. Não é porque a pessoa largou a televisão, que é a boca do mundo no lar, deixou de ouvir música mundana, deixou de falar certas coisas, palavrão, se santificou nessa área, que já está salvo. Porque muitos das seitas praticam tudo isso. Como mormons, como unicistas, da Igreja Pentecostal Unida, do Tabernáculo da Fé, só que creem em heresias, como por exemplo são contra a Trindade, não é? Batizam só em nome de Jesus e muitas outras coisas, idolatram fundadores, como é o caso do William Marion Branham. Glória a Deus, quem querer diga glória. Então muita gente está sendo enganado. Muita gente está sendo enganada, aleluia, glória a Deus. Então não é porque a pessoa mudou por fora, mudou a forma como tratava o corpo, andava cheio de pintura já em maquiagem, largou tudo isso, e agora anda simplesinho como Deus criou. Não é porque andava com roupa sensual, agora anda com uma roupa longa e, aleluia, folgada, que já vai para o céu. Porque a pessoa agora crê em mentira. Crê que Kenzo existiu e ele não existiu, então crê na mentira. Segue Kenzo, ora por Robert, ora por Kenzo, e chega ao ponto de idolatrar, porque fala-se mais em Kenzo do que em Robert, irmão. Tu queres ver como é que é a idolatria, estes testemunhos da internet? As pessoas falam mais em Kenzo do que em Cristo. Não é? Mas no testemunho do Kenzo, mas o Kenzo falou, mas não sei o quê, só falam em Kenzo. As pessoas seguem Kenzo, que Kenzo não existe, que é um testemunho com voz robótica. Kenzo não existe, aquilo é fábula. Amém? Mas Cristo não falam. Não é? Tem até... Não é? Servas e servos de Deus que dizem, eu também queria ir para o céu. Quando eu chegar ao céu, eu também quero ver Kenzo. A coisa que eu mais quero é ver Kenzo. Espera aí. A coisa que eu mais quero quando eu chegar ao céu é ver Jesus. Quero lá ver Kenzo. Kenzo já sei que é mentira. Mas ainda que fosse uma pessoa real, quero lá saber do Kenzo. Eu quero é ver Jesus. Quero é ver Cristo. Então isso é idolatria. Kenzo está acima de Cristo. Na mente de muita gente. Na boca de muita gente, Kenzo está sendo propalado mais do que Cristo. Isso é idolatria, meu irmão. Amém? Oricanta labastéria andalabaia. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, são feitas em Deus. Eu poderia falar muito mais. Glória a Deus acerca disto. Glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer glória? Iramanda glaya pleia suricantas neri andaramaia. Amém? Muitas outras coisas, como por exemplo, antes de ti não se levantou nenhum outro e depois de ti nenhum outro haverá. Isto aqui, o suposto Deus falou para Kenzo. Antes de ti nunca houve outro Deus. Espera aí. Então Kenzo é Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum outro Deus se formará. Kenzo é elevado ao nível de um Deus caído. Então é muita idolatria, é muita fantasia, meu irmão. Isto é falso testemunho do início ao fim. Tem heresias, tem contradições. Então o Deus que nos é retratado por este
Pseudo-testemunho é um Deus bipolar. É um Deus perturbado mental. É um Deus perturbado mental, é um Deus maluco. Não é um Deus com juízo. Não é um Deus verdadeiro, é um Deus mentiroso. Não é o Deus da verdade, mas é o Deus da mentira. Alabai, sai, não é Jesus, mas é, aleluia, Satanás. Satanás é o Deus deste testemunho. Amém? Então tu que crestes em fábulas e em mentiras e idolatras estas fábulas, é a altura de tu te converteres. Te arrepende e te converte a Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, porque tu estás desviado da verdade. Estás servindo a dois... mas eu sou cristão também. Então estás servindo a dois senhores. Serves mais a Kenzo do que a Cristo. Amém? Não podemos servir a dois senhores. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.